Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais uma aula, um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando aqui a segunda apostila, a última matéria, pneumatologia. Paramos na página 305 e voltamos na página 306, tratando de discernimento de espíritos. A palavra discernimento, em 1 Coríntios 12:10, vem de um termo grego que compreende diversas ideias: ver, considerar, examinar, compreender, ouvir e julgar de perto. O exercício desse dom é necessário em nossos dias, tendo em vista que as Escrituras afirmam sobre as atividades fraudulentas e enganosas de Satanás e seus ministros, e a intensificação dessas atividades malignas nos últimos dias. Centenas de líderes religiosos em todo o mundo não são de Deus, mas do anticristo, e propagarão pelos diversos meios de comunicação doutrinas de demônios com o propósito de manter sob a pressão do engano milhões de pessoas, ensinando meias verdades para enganar, se possível, até os escolhidos. Meios de provar os espíritos: submetendo a doutrina às escrituras sagradas e sujeitando-as o seu ensino à palavra de Deus. Para isso, o cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Observando os frutos do profeta. A vida e as atitudes do profeta são analisados sobre a ótica da experiência, isso é, não se deixe impressionar pela sua aparente espiritualidade. Uma das marcas dos falsos profetas é a avareza. A primeira oportunidade que eles têm, falam de dinheiro. Um outro comprometimento é a ostentação. Exemplos de discernimento de espíritos: quando Eliseu desmascara Geazi, quando o Senhor Jesus repreende a fonte de oposição manifestada em Pedro, quando Pedro desmascara Ananias e Safira, quando Paulo expulsa um espírito de adivinhação que falava a verdade. Vamos lá, página 307. Dons de ação ou poder. Dom da fé. Primeiro é necessário falar o que não é dom da fé. Não é a fé para a salvação, não é uma fé de acreditar simplesmente na palavra de Deus. Essa fé tem que existir em todos os crentes, pois sem a mesma é impossível agradar a Deus. Não é uma fé esporádica que existe agora e daqui a alguns instantes não existe mais. Não é positivismo, ou seja, alimentar a mente com mensagens do tipo: eu sou um vencedor, eu vou conseguir, eu sou forte. Esse é um comportamento sugestionado pelo próprio homem, não pelo Espírito Santo. Não é um comportamento teórico que é visto apenas em palavras e não produz nada. Temos que distinguir entre a graça da fé e o dom da fé. A graça da fé é quando nós cremos que Deus fará tudo o que prometeu em sua palavra. Todo cristão tem essa fé, se não a tiver, não é cristão. O que é esse dom? É a capacitação divina concedida a alguns cristãos para crer em Deus e realizar coisas extraordinárias e miraculosas. É uma convicção em Deus sobre-humana para realizar o impossível. É uma capacitação espiritual que vai colocar o cristão que a possui sempre em situações de extrema dificuldade e ao lado de pessoas em crise. Para conquistar grandes vitórias, é uma confiança inabalável e inquestionável. É uma convicção tão grande em Deus que não apenas crê, mas é capaz de ver o invisível de Deus. É uma convicção para crermos em coisas sobre as quais a Bíblia silencia, mas que de uma forma clara e objetiva o Espírito Santo falou, testificou e revelou. Opera em conjunto com outros dons espirituais, como o dom de curas e milagres. Dom de curas, da mesma forma que é o dom da fé, há algumas observações que devem ser feitas sobre os dons de curas. O dom de curas físicas às vezes é associado às curas de fé. Esta última pode ser identificada quando reflete a confiança que na cruz Cristo não só oferece o perdão dos nossos pecados, mas também a cura física do nosso corpo. Sua operosidade está condicionada à fé do enfermo, como de quem está ministrando ou orando. Sua operação não é limitada a pessoas com funções eclesiásticas, pastores, presbíteros, evangelistas e objetos sagrados, óleo da unção, vinho da ceia.
não negligencia a validade da medicina e deve ser exercitada quando a medicina traz como diagnóstico final incurável e Deus diz que fará a cura. Devemos, nesse momento, distinguir a voz de Deus das profetadas tão comuns no nosso meio. A colocação das palavras no plural dons de curas representa que em si o dom tem vários aspectos. Há dom de curas específicas, ou seja, um dom para problemas cardíacos, distúrbios gástricos e etc. Dom de operação de milagres. O significado da palavra milagres no grego é poderes, do namezim. Um milagre é um acontecimento que o poder de nenhuma lei física pode produzir. É uma ocorrência espiritual produzida pelo poder de Deus, uma maravilha, um prodígio. Na maioria das versões do Velho Testamento, a palavra milagre geralmente é traduzida por prodígio ou um feito poderoso. As versões do Novo Testamento geralmente traduzem por sinais ou sinais e prodígios. O possuidor desse dom é habilitado a realizar milagres que fogem à razão humana, e esses milagres ou maravilhas podem se manifestar com fenômenos extraordinários que mudam regras, leis pré-determinadas ou pré-estabelecidas. Exemplos desses dons: na vida de Moisés, transformar água em sangue; na vida de Josué, deter o sol; na vida de Paulo, cega um mágico e ressuscita um morto; na vida de Jesus, transforma a água em vinho, multiplicação de alimentos e etc. Por intermédio desse dom, o Espírito Santo confere poder de Deus ao crente sobre elementos naturais e sobrenaturais. Dom de falar ou de expressões. De forma concisa, podemos dizer que profetizar significa proclamar ou falar uma mensagem por inspiração divina para um fim proveitoso. Esse dom é o primeiro da lista dos dons de expressão e se destaca pelo fato de ser o único a expor ou exprimir a mensagem de Deus de forma clara e objetiva aos seus ouvintes. No Velho Testamento, os profetas eram conhecidos como quem falavam a palavra de Deus à sua geração. Possuíam a capacidade de predizer o futuro com total precisão. Considerações relevantes sobre o dom de profecia. Nenhuma profecia legítima põe em dúvida ou anula a revelação bíblica existente nas Sagradas Escrituras. Não tem o caráter futurista consultivo. Não é profeciomancia, ocupando o lugar da palavra. Não é leitura espiritual para o seu dia. Sempre promoverá a edificação, exortação e o consolo. Pode revelar o oculto ou o futuro, a fim de fazer cumprir os propósitos acima mencionados. Cuidado ao ouvir uma profecia. Guarde em seu coração, pois há 3 princípios ou fontes inspiradoras da profecia: inspiração divina, verdadeira; inspiração humana, parcial ou partidária; e inspiração demoníaca, mentirosa. Variedade de línguas. Falar em línguas, glossolalia, palavra formada dos termos gregos e equivalentes glossa, língua, órgão do paladar, e idioma, soar, emitir sons ou falar. Em outras palavras, forma especial de linguagem estática, êxtase. Esse dom se distingue das línguas como evidência física inicial de batismo de Espírito Santo. Particularidade do falar em línguas. Há 2 mensagens proferidas: louvor em êxtase dirigido a Deus, edificação da igreja quando há intérprete. Há 2 propósitos para essa manifestação espiritual: como sinal para os incrédulos, como dom para edificação pessoal quando não há intérprete. Interpretação de línguas. Interpretar significa explicar o que é obscuro e incompreensível. No caso desse dom, seria a habilidade que o crente recebe do Espírito Santo para tornar clara a mensagem do dom de línguas para toda a igreja. Ou seja, o Espírito Santo, que concede o dom de línguas, concede um outro dom para que possa interpretá-las. Muito bem. Dons ministeriais. A igreja pode indicar homens para diferentes trabalhos e funções, mas a menos que esses homens tenham os dons do Espírito e seja
E sejam conscientes de que esses dons de Cristo são dons de Cristo para a sua igreja. Sua indicação e atividade serão sem valor. A consciência que foi Ele que concedeu uns serve para lembrar aos ministros que os dons do Espírito Santo não são para enriquecimento pessoal, e sim para o enriquecimento da igreja. Então vamos lá. Dom de apóstolos, o termo grego é apostolos, e significa alguém enviado com uma missão. Dom de profeta, a nossa palavra profecia vem do termo grego profetas, que significa expositor público. Dom de evangelista, o termo evangelista vem de uma palavra grega, evangelistas, que significa aquele que anuncia boas novas. Dom de pastor. A Bíblia não usa a palavra pastor no sentido de função ou cargo eclesiástico de ministros ordenados. Tanto o Antigo como o Novo Testamento descreve essa função espiritual comparando-a com quem cuida de ovelhas. O uso do termo é compatível com o ministério do nosso Senhor, que aplica o termo pastor de ovelhas a si mesmo. Mestres, a palavra grega usada em Efésio, didaskalos, significa instrutor. Na grande comissão, logo depois de ordenar da ordem de discipular, vem ensinando-os, a mesma raiz de Efésios 4:11. É aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma das coisas que a igreja mais precisa na atualidade é de mestres em Bíblia. O objetivo do ensino cristão é que os cristãos sejam conformes à imagem de Jesus Cristo. Dons de suporte, dom de ministério, do grego diaconia. No Novo Testamento, o vocábulo ministério aparece vinculado a alguma forma de ministração física, como no caso de Marta. Dom de governo, termo grego kuberneseis. Esse dom tem a ideia de guiar, pilotar, dirigir. Algumas traduções trazem administrar. Quanto ao governo da igreja, é importante fazer algumas colocações. Há um ensinamento bíblico quanto à necessidade de liderança. Deus trabalhou 80 anos em Moisés para prepará-lo para o ministério de 40 anos. Jesus gastou mais da metade de seu ministério com os 12 homens, fazendo deles líderes. Dom de exortar, termo grego parakalon. Essa palavra quer dizer encorajar ou dar conforto aos outros. Sua raiz grega significa chamar para o lado. Dom de contribuir, termo grego metadidous. Fundamentalmente, o que é visado aqui é o dinheiro, e por isso a exortação vai no sentido de que se dê com generosidade. Trata-se de uma disposição espiritual. Dom de misericórdia, termo grego eleon. O possuidor desse dom interessa-se pelos sentimentos dos outros. Ele descobre os problemas emocionais, compreende e conforta aqueles que estão em desgraça. Considerações finais. Eles descobriram que o Espírito Santo é uma pessoa. Não vos deixareis órfãos, disse o Senhor. Muito bom. Então, nós fechamos a doutrina do Espírito Santo, fechamos a apostila. Os irmãos têm todo o conteúdo em mãos para fazer uma boa prova. Estudem, terminem o conteúdo, também todas as recapitulações, para que vocês estejam aptos para o serviço do reino. Amém? Que Deus abençoe a todos. Parabéns por perseverarem até o final.